Olá, vamos lá agora falar um pouquinho mais de história, entender aí as origens e como que as pessoas faziam o software antes desse momento de Scrum, XP e outras metodologias ágeis que surgiram ali antes do manifesto, e o manifesto deu luz, né? A gente vai falar inclusive do manifesto ágil. Então, o que estava acontecendo? O desenvolvimento de software veio numa linha muito forte, muito próxima da engenharia, né? Como engenharia de software. As pessoas estudavam bastante engenharia de software, mas não tinham métodos muito formais voltados para software. Estava muito próximo da engenharia, inclusive as pessoas que faziam programação antes de 1990, ali em 1970, 80, eram pessoas que vinham da matemática, que vinham de engenharia civil, eletrônica, mecânica e assim vai. Então o pessoal foi indo para a área de informática, para a área de computação, desenvolvendo novos sistemas, e eles faziam isso muito baseado na engenharia. E aí tem um artigo, o artigo mais famoso contando como que as pessoas desenvolviam software nessa época é do Dr. Wilson Royce, em 1970, quando ele descreve como que as grandes empresas produziam software naquela época, né? Faziam grandes softwares. E ele faz um modelo bem sequencial, onde cada passo vai puxando um ao outro, né? Você faz uma análise de requisito, faz um desenho da solução, daí você finalmente vai fazer a codificação daquilo, depois você vai fazer o teste, depois você vai colocar isso em produção. E aí ele descreve vários passos, inclusive maiores do que o que eu estou descrevendo aqui, e ele já citava, já no seu artigo em 1970, que esse processo era muito problemático, que ele tinha muitos problemas envolvidos, né? Um dos problemas que isso causava é que você não conseguia voltar muitos passos, voltar até para o passo anterior já era difícil. Você já gastava muita energia. Se você achasse um problema no passo seguinte, para você voltar e corrigir era difícil. Para você voltar e corrigir vários níveis, era muito difícil, gastava-se muita energia. E as pessoas colocavam um teste lá no final. Depois que você codificou, você especificou, desenhou a solução, aí você cria aquele sistema, cria aquele projeto, e no final de tudo você vai testar. As pessoas achavam problemas, inclusive, de especificação. E aí voltar lá para o início do projeto para resolver esse problema de especificação era muito doloroso. E aí o conceito de cascata é interessante até olhar por uma outra ótica, né? Que subir uma cascata gasta-se muita energia, é muito difícil subir uma cascata. E aí vem o nome do modelo. É um modelo em cascata porque as pessoas prestavam atenção muito nesse sequenciamento e vai passando para o próximo passo e vai descendo até você conseguir concluir o software. Mas também subir essa cascata era muito difícil, gastava-se muita energia. E aí o Wilson Royce já puxava alguns problemas e já tentava algumas soluções. Uma das soluções que ele propôs foi de você fazer teste durante todo o seu processo, não deixar o teste só no final, testar em cada um dos passos, para que você não ache um problema lá no final e tenha que voltar tudo. Isso gasta muita energia. Outra coisa que ele citou muito forte foi: faça esse ciclo pelo menos 2 vezes. Não faça uma única vez. Faça pelo menos 2 vezes. Volte no início e faça tudo de novo, porque aí você não precisa ficar voltando todas as vezes. Você acumula um pedaço ou coisas que você vem descobrindo nessa primeira descida do ciclo e na segunda você vem corrigindo. E um outro ponto muito forte, que é o que o Wilson Royce já colocava lá em 1970, é: envolva o cliente. Envolva o cliente dentro do seu processo para que você não chegue lá no final e tenha uma solução que não atende às necessidades do cliente. Então, já em 1970, o Wilson Royce já colocava alguns pontos do que a gente citou aqui. Faça ciclos, né? Pelo menos 2 ciclos. Aqui a gente citou redução do ciclo muito mais forte, né? Para a gente fazer vários ciclos mesmo, no exemplo que eu dei para vocês. Em vez de a gente fazer uma entrega no ano, fazer 52 entregas, uma por semana, né? Então, mas o Wilson Royce já puxava uma visão com ciclos ali, e envolvimento do cliente, o foco no resultado que a gente citou, né? Então, isso com um processo de PDCA e melhoria contínua,
chega-se no que a gente está falando do Scrum, né? Então, depois ali de 1970, começou uma vertente muito forte em desenvolvimento de software de propor métodos cíclicos, né? Que você voltasse e corrigisse e fizesse um novo ciclo e desse andamento àquilo. Mas as pessoas ainda levavam muito tempo para desenvolver software. E aí depois veio os métodos ágeis, né? Mas antes de chegar nos métodos ágeis, como o processo de desenvolvimento era muito por passo a passo, cada um pensava no seu passo e as pessoas começaram a se especializar muito, né? Então, tinha o especialista em requisito, o especialista em programação, o especialista em teste, o especialista em servidores, em colocar a coisa em produção. Então, criou-se muita especialidade nessa época. E aí a gente vem para o problema que a gente vai falar na próxima aula. Os silos, né? Cada um cuidando do seu quadrado, cada um pensando só no seu pedaço.